Sou discípula de Chandramukha Swami e darei continuidade aqui à leitura do Śrīmad Bhagavatam pelo canal Mayapur TV Brasil. Queria agradecer o convite, principalmente na pessoa do Prabhu Chaitanya Goswami. É sempre um grande prazer ler essa escritura, maravilhosa e também comentar os comentários, o significado nectário de Srila Prabhupada, ok? Então, muito obrigada aí pela oportunidade. Vamos cantar um pouquinho, antes de iniciar. Jayo Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Srila Prabhupada Ki Jai. Então, bom dia aí, Chaitanya Goswami, Hare Krishna Prabhu, reverências, e também Ishavatara, que está aí com a gente. Hare Krishna, reverências. Então, vamos lá, vamos iniciar nossa leitura. Estamos no canto 3, o status quo. Capítulo 21, intitulado Conversa entre Mano e Kardama. Hoje, o verso 15. Deixa eu pegar um pouquinho isso aqui para cá, peraí. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Canto 3, capítulo 21, verso 15. Tatha Sachaham Parivodukama
Samana shilang griha medhadenum upeivam mula shesha mulam durashaya kamadugam gripasya. Tatha, similarmente, saha, eu mesmo, cha, também, aham, eu, parivodhu kama, desejando casar-me, samana shilam, uma moça de disposição semelhante, griha medha, na vida conjugal, tendo uma vaca de leite abundante, upeivam, tenho me aproximado, mulam, a raiz, pés de lótus, a shesha, de tudo, mulam, a fonte, durashayaha, com desejo luxurioso, kamaduga, satisfazendo todos os desejos, angripasya, de vós que sois a árvore. A tradução e o significado são dados por sua divina graça, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, e a tradução diz o seguinte: bom dia, Maurino Sim, Hare Krishna. E a tradução diz o seguinte: portanto, desejando casar-me com uma moça de disposição semelhante à minha, e que mostre ser uma autêntica vaca de leite abundante em minha vida conjugal, para satisfazer meu desejo luxurioso, eu também busquei o abrigo de vossos pés de lótus, que são a fonte de tudo, pois vós sois como uma árvore dos desejos. Então vamos ler aqui o significado e depois a gente comenta. Só dar um bom dia aí também para o Jean Martins, Hare Krishna, reverências a todos que estão aí. Então o significado de Prabhupada diz o seguinte: a despeito de ele condenar as pessoas que se aproximam do Senhor em busca de vantagens materiais, Kardama Muni expressou sua incapacidade e desejos materiais ante ao Senhor, dizendo: embora eu saiba que não se deve pedir nada de material a vós, não obstante desejo casar-me com uma moça de disposição semelhante à minha. A frase disposição semelhante é muito significativa. Antigamente, casavam-se rapazes e moças de índole semelhante. As índoles semelhantes do rapaz e da moça eram unidas para fazê-los felizes. Há não mais de 25 anos, e talvez isso ainda seja comum, os pais na Índia costumavam consultar o horóscopo do rapaz e da moça para ver se haveria verdadeira unidade em suas condições psicológicas. Essas considerações são muito importantes. Hoje em dia, os casamentos acontecem sem tal consulta e, portanto, logo após o casamento, há divórcio e separação. Antigamente, esposo e esposa viviam juntos pacificamente por toda a sua vida, mas hoje em dia essa é uma tarefa muito difícil. Kardama Muni queria ter uma esposa de disposição semelhante à sua, porque a esposa é necessária para ajudar no avanço material e espiritual. Afirma-se que uma esposa proporciona satisfação de todos os desejos em termos de religião, desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos. Dharma, Artha, Kama, né? O homem que tem uma boa esposa é considerado muito afortunado. Em astrologia, o homem que tem grande riqueza, ótimos filhos ou ótima esposa é considerado afortunado. Desses três, aquele que tem uma ótima esposa é considerado o mais venturoso. Antes do casamento, devemos escolher uma esposa de disposição semelhante à nossa e não ficar enamorados da dita beleza ou de outros aspectos atrativos para o gozo dos sentidos. No Bhagavata, 12º canto, afirma-se que em Kali Yuga o casamento se baseará na consideração da vida sexual. Tão logo haja deficiência na vida sexual, surgirá a questão do divórcio. Kardama Muni poderia ter pedido sua bênção a Uma, pois se recomenda nas escrituras que quem deseja uma boa esposa deve adorar Uma.
mas ele preferiu adorar a suprema personalidade de Deus, porque o Bhagavata recomenda que todas as pessoas, sejam elas cheias de desejos, isentas de desejos ou desejosas de obter a liberação, devem adorar o Senhor Supremo. Entre essas três classes de homens, uma tenta ser feliz através da satisfação de desejos materiais, outra quer ser feliz tornando-se una com o Supremo, e outra, o homem perfeito, é o devoto. Ele não deseja recompensa alguma da personalidade de Deus, quer somente prestar-lhe transcendental serviço amoroso. Em qualquer caso, todos devem adorar a suprema personalidade de Deus, pois ele satisfará o desejo de todos. A vantagem de se adorar a pessoa suprema está em que, mesmo se a pessoa tiver desejos de gozo material, caso adore Krishna, gradualmente se tornará um devoto puro e não terá mais anseios materiais. Om Gyana Timirandasya Gyana Jana Shalakaya Chakshuru Militan Jana Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Chandramukha Swami Namne Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namne Vaichakalpatarubhyacha Kripa Sindhu Bhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Portanto, desejando casar-me com uma moça de disposição semelhante à minha e que mostre ser uma autêntica vaca de leite abundante em minha vida conjugal, para satisfazer meu desejo luxurioso, eu também busquei o abrigo de vossos pés de lótus, que são a fonte de tudo, pois vós sois como uma árvore dos desejos. Que verso maravilhoso, assim, né? Momento maravilhoso, assim, de Kardama Muni com Krishna, e que comentário também, assim, incrível de Prabhupada, né? Porque a gente sempre tem a ideia de que nós não devemos pedir nada a Krishna, né? Que essa é uma característica, assim, de religiões ainda muito materialistas, né? E agora a gente se depara com um verso em que um grande sábio que praticou grandes austeridades, Kardama Muni, o esposo de Devahuti, o pai de Kapila Deva, da própria Suprema Personalidade de Deus, ele pede algo para Krishna. Ele mostra seu desejo material para Krishna e pede algo material para ele, né? Krishna aparece na sua frente e vai realizar esse desejo. Enfim, só para dizer que a gente vai falar sobre isso, né? Mas só para dizer que, assim, é belíssimo, né? Se deparar, porque a filosofia, ela tem essa coisa maravilhosa de que você está sempre indo por um caminho e, de repente, não, pode ser também, de um outro ponto de vista, existe também uma explicação, porque Krishna é absoluto, né? Então, não tem um lado só, digamos assim. Então, isso é maravilhoso. Deixa eu dar um bom dia aqui para minha irmã espiritual, Yamuna Devidasi, Hare Krishna, Sita Thakurani, Haribol, Célia e também Ana Cláudia Chandra. Reverências a todas que entraram aí agora. Hare Krishna. Bom, então vamos iniciar aí os nossos comentários, né? A primeira coisa é sempre uma pequena contextualização de que aí nós temos, como eu basicamente já falei um pouco, né? Kardama Muni, que é um grande sábio, ele está no momento aqui que depois de praticar algumas austeridades, né? O Brahma pede que ele tenha muitos filhos para popular o mundo, e ele então fica por 10.000 anos praticando austeridades, penitências, né? Sacrifícios, 10.000 anos meditando, e Krishna então, né, aparece para ele. E quando Krishna aparece para ele, a gente está nesse momento em que ele vai glorificar Krishna, vai orar, né, para o Senhor Narayana, que aparece ali para ele, e
e vai fazer algumas orações para ele, né, nesse sentido. Porém, ele também vai pedir algumas coisas, como a gente vê nesse verso aqui, né? E aí o que é interessante é que aqui, né, a gente falou sobre as pessoas que pedem, religiões materialmente motivadas, e etc., que para Krishna a gente não deve pedir nada material, né? Mas Kardama Muni, ele está consciente disso. Imagina, ele era um grande sábio, um erudito, um rishi. Então, ele está consciente, né, de que a posição mais elevada que existe é servir a Suprema Personalidade de Deus, é simplesmente render-se a Ele, entregar tudo a Ele e servi-lo, né? Não desejando nada para si, não desejando nada em troca desse serviço, né? Porém, apesar dele ter essa consciência, porque era um grande rishi, um grande sábio, ele é muito sincero, né? E essa sinceridade, ela atrai o Senhor Krishna, né? Ele é muito sincero também em dizer: Krishna, eu sei que eu não devo pedir nada, e, né? Vamos reler o verso anterior, é muito bonito. Mas eu tenho ainda um desejo aqui no meu coração, um desejo kama, né? Luxurioso. E é isso, assim, né? Eu sei que não devia, mas é o que tem para hoje, assim, eu ainda tenho esse desejo. Então, essa sinceridade, né, de Kardama Muni ao falar com Krishna em sua oração é muito bonita. Então, vamos só reler rapidinho o verso anterior, que foi o verso de ontem, verso 14, que ele diz assim: vossos pés de lótus são um navio que realmente nos ajuda a atravessar o oceano de mundana ignorância. Somente as pessoas que perderam a inteligência pelo feitiço da energia ilusória é que adorarão esses pés com vistas a alcançar os prazeres dos sentidos, que são triviais, momentâneos e obteníveis até mesmo por pessoas que estão apodrecendo no inferno. Contudo, ó meu Senhor, sois tão bondoso que até a elas concedeis vossa misericórdia. Então, né, isso mostra que Kardama Muni, ele está totalmente consciente de Krishna. Porém, ele também é totalmente sincero, genuíno, ao revelar para Krishna, né, o desejo que está no seu coração. E Krishna, daqui uns versos mais para frente, vai falar: Kardama, eu sei o que está no seu coração. E por ser um grande devoto, eu vou te satisfazer, né? Então, isso acontece também, essa satisfação que ele recebe de Krishna. Claro, Krishna é bondoso e satisfaz a todos, né? Mas também é devido aos sacrifícios que Kardama Muni fez, né? Kardama Muni, por 10.000 anos, vamos ler aqui, ó, isso está no verso 6 desse capítulo mesmo, né? Diz assim: Maitreya diz para Vidura: tendo recebido a ordem do Senhor Brahma de gerar filhos nos mundos, o adorável Kardama Muni praticou penitências às margens do rio Saraswati por um período de 10.000 anos. Então, devido ao seu sacrifício, à sua austeridade, ao seu esforço em agradar a Suprema Personalidade de Deus, e também devido ao seu amor, devido à sua devoção e à sua sinceridade, porque Krishna gosta de sinceridade, né? Ele sabe o que está no nosso coração, mas se a gente é sincero, ele fica satisfeito, né? Então, devido à junção desse esforço com esse amor e devoção, e também com a sua sinceridade em mostrar que ele ainda tinha desejos materiais, Krishna vai aí assim, dá tudo que ele deseja, né? Vai realmente satisfazer. E aí eu não quero dar um spoiler, né? Mas não tem como a gente não ler uns versos à frente. A gente está no verso 15, nos versos 23 e 24 é belíssimo que Krishna responde para Kardama Muni depois dessas orações, depois dele revelar esses desejos. Krishna diz assim, né, verso 23 e 24, vou dar um spoiler aqui rapidinho, porque é muito bonito. O Senhor Supremo disse: tomando conhecimento do que se passava em tua mente, já providenciei aquilo em troca do que me adoraste tão bem
através de tua disciplina mental e sensória. Então a gente sempre fala, né, que a relação com Krishna não deve ser uma moeda de troca, mas Krishna aqui está dizendo, né, o Senhor Supremo está falando para ele, olha, na verdade eu já sei o que tem no seu coração e por você ter me adorado com tanta disciplina, né, eu te darei em troca, sim, o que você deseja. Então o Senhor continuou, meu querido Rishi, líder das entidades vivas, para aqueles que me servem com devoção, adorando-me, especialmente pessoas como tu que entregaram tudo a mim, jamais há possibilidade de frustração. Então, que belo, né? Que coisa linda. Krishna falando para ele que mesmo ele, né, desejando tanta coisa, jamais haverá frustração para uma pessoa que está entregando tudo para Krishna, né? Que está o servindo, o adorando com amor e devoção, com sinceridade, entregando tudo a ele, mesmo que essa pessoa não seja pura, ainda tenha desejos materiais, não importa, jamais haverá possibilidade de frustração, né? Que verso mais lindo, porque a pessoa ali, ela está sendo sincera, amorosa, né? Serva, e rendendo-se, né? Então isso é interessante, esse ponto é interessante, porque a rendição, ela é gradual, né? E ela não tem relação total com a pureza, com a perfeição. Muitas pessoas acreditam que a pureza, a perfeição tem uma conexão com a rendição, que só vai se render quem já está totalmente puro dos desejos materiais. Não, né? A rendição, ela vem primeiro, mesmo que a pessoa ainda não seja pura, e depois, né, gradualmente, Prabhupada sempre fala desse processo gradual de purificação. Gradualmente a pessoa vai purificar o seu coração, né? Mas primeiro ela precisa se render, servir, adorar, ser sincera, né, amorosa. Então, outro ponto também é que Prabhupada, me lembrei, né, que Prabhupada ele sempre dizia, e meu guru também sempre fala isso, repete o que Prabhupada diz. Prabhupada diz, primeiro mereça, depois deseje, né? Porque a gente tem também essa inclinação, digamos assim, para que, assim, Kali Yuga, né, a gente tem essa inclinação de primeiro desejar, né, antes de merecer. Como assim? O que significa isso, né? Isso nos lembra o Chatupurushartha, que são os 4 estágios da vida aí, né, segundo os Vedas, que é Dharma, Artha, Kama, Moksha. Então é dito que em Kali Yuga as pessoas primeiro querem Kama. Então primeiro você quer satisfazer seus desejos. Mas antes de Kama tem Artha e Dharma, né? Então há uma inversão aí, há uma questão complicada em Kali Yuga, que a gente não faz por onde para depois merecer, né? Não é que Krishna queira que a gente sofra nesse mundo. É possível satisfazer seus desejos e ser feliz nesse mundo. Mas isso só é possível quando a gente coloca o Dharma na frente. Quando primeiro a gente cumpre os nossos deveres, né? Quando a gente primeiro segue os princípios, regras e regulações, as leis divinas, naturalmente, como consequência, a gente vai também ter, consciente de Krishna, paz e felicidade. Isso é possível nesse mundo, né? Então, o grande problema é que a gente quer primeiro colocar Kama na frente, né? Quando, na verdade, primeiro vem Dharma. Então, Kardama Muni é um exemplo muito bom sobre esse ponto, né? Porque ele praticou austeridade por 10.000 anos, era uma pessoa consciente de Krishna, virtuosa, né? Fazia ali a sua prática de yoga, e a partir do momento que a gente, né? O que é o Chatupurushartha? A partir do momento que você segue o Dharma, naturalmente você vai ter Artha, que é o desenvolvimento econômico, e como consequência do desenvolvimento econômico você tem Kama, você tem os seus desejos materiais sendo atendidos, né?
Então, primeiro mereça, depois deseje, né? Porque o problema não é exatamente desejar, né? O problema é desejar sem antes merecer, digamos assim, né? Bom, um outro ponto aqui, né, é que, assim, interessantíssimo também, dentro do significado de Prabhupada, nesse verso, é que o Senhor Supremo, na verdade, assim, o caminho de devoção ao Senhor Supremo é para todos. Isso é interessante a gente revelar para as pessoas, mesmo que elas sejam de outras religiões, né? Não é que a consciência de Krishna é uma religião que serve só para alguns. Não. O caminho da consciência de Krishna, ele é apropriado para todos, né? Chaitanya Mahaprabhu nos trouxe isso. Não importa o seu estágio de avanço espiritual, não importa o seu nível de consciência, não importa as questões materiais como cor, gênero, corpo, não importa nada, né? Realmente o caminho de devoção, Bhakti Yoga é para todos, é algo que está diretamente relacionado com a alma, né? E aí é para todos, independente das suas motivações iniciais, né? Então a ideia que Prabhupada nos traz ali no significado é que todos devem adorar o Senhor Supremo, independente das suas motivações. Então eu trouxe aqui um verso do Śrīmad Bhagavata, canto 2, capítulo 3, verso 10, que fala sobre isso. Prabhupada citou esse verso no significado, mas sem citar onde, né? Mas o que ele fala ali se refere a esse verso. Deixa eu só aqui dar um bom dia para Gopikanta, Jai Vrindavana, Hare Krishna e Lu Soares. Hare Krishna, devemos nos credenciar também para o desenvolvimento espiritual. Exatamente, né? O desenvolvimento espiritual, ele também pede que você se prepare, se credencie, né? Se estabeleça. Bom, então um verso maravilhoso do canto 2 do Bhagavata diz: Akama sarvakamova mokshakama udaradi tivrena bhakti yogena yajeta purusham param, que diz: a pessoa de inteligência mais desenvolvida, esteja ela repleta de todos os desejos materiais, não tenha nenhum desejo material ou deseje a liberação, deve, por todos os meios, adorar o Todo Supremo, a personalidade de Deus. Então, nesse significado, o Prabhupada vai nos explicar, né, que não importa se você é akama, alguém que já não deseja mais nada desse mundo, se você é sarvakama, a pessoa que tem todos os desejos desse mundo, né, materiais, ou se você é mokshakama, você é uma pessoa que quer liberação, quer se liberar desse mundo, não importa. Essas três pessoas, se elas forem um pouquinho inteligentes, elas vão adorar o Senhor Supremo, né, que é a fonte de tudo, e não outros deuses, digamos assim, né? Então ela deve, aqui, na verdade aqui é dito que ela deve adorar o Todo Supremo, a personalidade de Deus. Deixa eu ver aqui, acho que tem uma pergunta do Jean Martins. Por que temos tanta dificuldade em tentar ser sinceros? Apego ao ego? Olha, Jean, eu penso que seja assim Existe na introdução da Bhagavad Gita, Prabhupada nos explica que a alma condicionada, ela tem 4 tipos de defeitos, que eu sempre me esqueço algumas, vamos lá. Sentidos imperfeitos, né? Querer iludir o outro ou ser facilmente iludido, querer enganar o outro ou ser facilmente enganado. Me ajudem aí a lembrar os outros 2, né? E esses defeitos da alma condicionada, que são naturais para todo mundo que está condicionado no mundo material, dentro de um corpo, né? Ele acontece naturalmente, é uma inclinação.
E um deles é desejar, assim, ter o desejo, não é exatamente assim que Prabhupada fala, mas assim, querer enganar os outros, né? Eu vejo isso que você perguntou como esse defeito da alma condicionada. Assim, querer enganar os outros não é exatamente uma coisa assim muito vulgar, grosseira, de eu vou enganar as pessoas. Não, a partir do momento que você se faz passar por algo que você ainda não é, né? Vamos pensar, por exemplo, aí na falsa renúncia. A pessoa, ela quer parecer que tem um tipo de renúncia e um tipo de avanço material que, na verdade, ela não tem, né? Então, eu acho que isso se conecta com esse defeito de você querer enganar os outros, né? Então, você perguntou, por que temos tanta dificuldade em tentar ser sinceros? Porque, na verdade, nós estamos enganando os outros, enganando a nós mesmos, né? Querendo ser algo que ainda nós não somos. Você vê, Kardama Muni, mesmo sendo um grande sábio, um grande rishi, ele, né, imagina, ele já era o renunciado, o cara, assim, do tipo, né, o mais renunciado. Praticou austeridade lá, yoga, por 10 mil anos, mas mesmo ele não estava se enganando. Ele foi sincero no sentido de dizer, não, eu tenho desejos, né? E a gente está sempre querendo se enganar porque meu guru diz, né? É muito difícil a gente olhar para si mesmo, né? Quando a gente começa a cantar Hare Krishna, que a gente começa a limpar o espelho da mente, quando você se olha no espelho, que você fala, uau, é tudo isso de defeito, tudo isso de ruim que eu tenho. Então é muito difícil encarar nossas sombras, né? Como o budismo diz. Então a gente fica adiando encarar esses defeitos, se fazendo parecer algo que a gente não é, tanto para os outros quanto para a gente. E aí a consequência disso é que a gente não consegue ser sincero, né? A gente só consegue ser sincero conosco e com Krishna se a gente realmente olha sem medo e sem preconceito para essas nossas sombras, para esses nossos defeitos, né? Eu vejo assim. Meu guru cada vez mais tem explicado, Chandramukha Swami, que nos estágios, né, de Bhakti Yoga, na prática de Bhakti Yoga, a gente sempre para no quarto, né? Porque a gente tem Shraddha, fé, e depois Sadhusanga, Bhajana Kriya, associação, Bhajana Kriya, você começa a praticar o serviço devocional. Então, até aí, a gente vai de boa, né? Acreditando nos devotos, em Krishna, nos Shastras, na filosofia. Mas quando chega em Anartha Nivriti, que é quando você tem que se encarar e acreditar em você mesmo, né? Encarar quem você realmente é, o estágio que você está, e a gente agarra, né? É o estágio mais difícil de passar, porque a gente não consegue ter assim, autoestima mesmo, né? Confiança em Krishna, né? Porque não é pra gente também ter confiança no nosso falso ego, pra gente ter confiança em Krishna, nas escrituras, no sentido de que a gente é uma alma pura, só nos esquecemos disso, estamos contaminados, né? Mas então é isso, eu acho que a dificuldade em ser sincero tem relação com isso, tá? Yamuna, errar, mentir, enganar-se, sentidos perfeitos. Obrigada, Yamuna. Errar, mentir, né? Assim, uma propensão a enganar os outros e também de se enganar e os sentidos imperfeitos. A Gopikanta também completou cometer erros e a Sundari Ayurveda deu um Hare Krishna aí. Bom dia, ok? Bom, então nós estávamos falando sobre a importância de adorar o Senhor Supremo, independente das nossas motivações iniciais, motivações pessoais, né? Então, Krishna vai dizer na Bhagavad Gita, eu trouxe aqui também o verso 20 da Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 20, Krishna vai dizer que, na verdade, né, assim como a gente leu esse verso agora do Bhagavata, que diz, a pessoa de inteligência mais desenvolvida, seja Akama, Sarvakama, Mokshakama, sem nenhum desejo, todos os desejos ou desejo de liberação, adora o Senhor Supremo, da mesma forma é dito o contrário lá no verso 20 do capítulo 7, quando Krishna diz,
Eu acho que o sânscrito é muito legal ler, gente, desculpa, eu acho que a gente tem que, assim, se acostumar com o sânscrito. Então, Krishna diz, Kamastaita iritagyana prapadyante nyadevata tantam niyamam astaya prakritya niyata swaya. Então ele diz, aqueles cuja inteligência foi roubada pelos desejos materiais rendem-se aos semideuses e prestam adoração através de determinadas regras e regulações que se coadunam com suas próprias naturezas. Então, Prabhupada vai explicar nesse significado que as pessoas menos inteligentes, né, e aí a gente está falando de Buddha Yoga, de inteligência espiritual, elas vão adorar os semideuses, né? Primeiro porque elas não têm ainda essa consciência de que você pode adorar, mesmo que com desejos, o Senhor Supremo, a Suprema Personalidade de Deus, a causa de todas as causas. Mas também, Prabhupada explica nesse significado, olha como tudo se conecta. Ele explica que as pessoas desejam, adoram os semideuses para receber em troca seus desejos, porque elas querem, de forma imediata, satisfazer esses desejos. Então veja a diferença, né? Você pode pedir algo material para Krishna, mas quando é para a Suprema Personalidade de Deus, Dharma vem primeiro, né? Existe ali Kardama Muni fazendo 10 mil anos de sacrifício, de austeridade, penitência, né? Para pedir algo para Krishna. E quando é para os semideuses, é a pessoa que não quer exatamente praticar Dharma primeiro, né? Ela quer ali algo mais rápido, mais imediato. É muito interessante esse significado que Prabhupada nos dá, né? Bom, deixa eu ler aqui então, tem mais pergunta do Jean. Então, quem não engana os outros não se engana a si mesmo e, portanto, é sincero? Ter medo de enganar os outros pode ser uma ótima atitude para se tornar sincero? Eu não sei se eu entendi bem, mas o que eu disse foi que essa inclinação da alma condicionada de enganar os outros e se enganar está diretamente relacionado com a nossa incapacidade de ser sincero, segundo eu mesma, tá? Então aqui é algo que eu não li de Prabhupada e tal, mas é algo que, a partir da sua pergunta, eu concluí, né? Porque se a gente fica se enganando, achando que a gente é mais avançado do que a gente realmente é, a gente não consegue ser sincero com Krishna, né? Nem com os outros, nem com Krishna. Então, quanto menos a gente se enganar acerca de quem nós realmente somos, e aí o autoconhecimento é muito importante, mais sincero a gente vai conseguir ser conosco e com Krishna, né? Bom, então continuando o raciocínio que eu estava, seguindo, as pessoas, Krishna também vai dizer que as pessoas piedosas, elas naturalmente vão se voltar para Krishna. Não importa seu estágio de avanço espiritual, não importa seu nível de consciência espiritual, muito menos o seu padrão material, enfim, não importa. As pessoas que são mais piedosas, elas se voltam para Krishna, mesmo que tenham várias motivações. Então, Krishna na Bhagavad Gita, ainda no capítulo 7, lá no verso 16, ele explica isso para Arjuna. Olha, Arjuna, existem pessoas que se aproximam com diferentes motivações, né? E tudo bem. Mas, depois ele diz, mas é claro que o mais avançado é o que quer me servir, né? Mas não importa. Muitas pessoas vão se aproximar de mim com diferentes motivações. Então, essas motivações existem, né? Elas são naturais. E o verso é Chaturvida bhajante mam jana sukritino juna artodigya suartarti gyanicha bharatar shaba. Ó melhor entre os Bharatas, 4 classes de homens piedosos passam a me prestar serviço devocional: o aflito, o que deseja riquezas, o inquisitivo
e o que busca conhecer o absoluto, né? Então, as pessoas, elas têm diferentes motivações para se aproximar de Krishna, mas Prabhupada vai explicar nesse significado que só vai se aproximar de Krishna mesmo as pessoas que são Sukritinaha. As pessoas, Prabhupada ressalta essa palavra no significado, Sukritinaha. As pessoas que são piedosas. E como a gente leu lá no verso do Bhagavata, as pessoas que têm mais inteligência, né, espiritual nesse sentido, vão adorar diretamente a Suprema Personalidade de Deus, mesmo que ela tenha diversas motivações, desejos materiais e etc. Ok? Não importa. Então, a ideia é que qualquer, né, que Prabhupada nos trouxe no significado do verso de hoje, lá no finalzinho, deixa eu ver se eu consigo reler. É muito legal o que ele fala aqui, olha. Kardama Muni poderia ter pedido sua bênção a Uma, que é uma semideusa, pois se recomenda nas escrituras que quem deseja uma boa esposa deve adorar Uma. Mas ele preferiu adorar a Suprema Personalidade de Deus, porque o Bhagavata recomenda que todas as pessoas, sejam elas cheias de desejos, isentas de desejos ou desejosas de obter a liberação, devem adorar o Senhor Supremo. Entre essas três classes de homens, uma tenta ser feliz através da satisfação de desejos materiais e outra quer ser feliz tornando-se una com o Supremo. E outra, o homem perfeito, é o devoto. Ele não deseja recompensa alguma da personalidade de Deus, quer somente prestar-lhes transcendental serviço amoroso. Em qualquer caso, todos devem adorar a Suprema Personalidade de Deus, que falamos aqui, pois ele satisfará o desejo de todos. Também falamos aqui. A vantagem, agora sim, o que eu queria ler. A vantagem de se adorar a pessoa suprema está em que, mesmo se a pessoa tiver desejos de gozo material, caso adore Krishna, gradualmente se tornará um devoto puro e não terá mais anseios materiais. Esse ponto aqui é muito legal, né? Porque qual é a ideia? É que qualquer motivação que você tenha material, ela poderá ser purificada, né? Até o ponto de que você não vai ter mais nenhum desejo material, né? E isso só ocorre se você adora a Suprema Personalidade de Deus. Se isso só é possível através do processo de Bhakti Yoga, né? Que também é a purificação gradual dos desejos. Então, esse ponto é muito legal, né? Não importa a sua motivação, se você adora o Senhor Supremo, e mesmo que peça as coisas para Ele, gradualmente, né, através da prática, gradualmente você vai se purificar, se tornar um devoto puro e não ter mais nenhum desejo material, né? Sobre essa ideia gradual de que ninguém começa já renunciadão, puríssimo, todo mundo tem suas motivações materiais, seus desejos, no início isso é natural. Eu gosto muito do e portanto, né, a gente não pode, assim, cobrar das pessoas alguma postura ou algum tipo de atitude que não esteja ainda condizente com o estágio que ela está, portanto, respeitar a todos em seus vários estágios e níveis de consciência. Eu gosto muito do capítulo 12, né, Serviço Devocional da Bhagavad Gita, que eu até brinco assim que eu vejo como um GPS, né? O que o GPS faz? Quando eu vou dirigir, eu coloco lá esqueci o nome agora do aplicativo de GPS, e aí eu coloco o meu destino, né? Quando eu vou, pego um engarrafamento, alguma coisa assim, eu erro o caminho, ele muda o trajeto. Se eu erro de novo, ou se eu pego outro engarrafamento, ele muda o trajeto. Então, não importa, assim, né, por onde eu vá, o GPS, ele vai sempre mudando o caminho para me levar àquele destino. Então, por que eu estou falando isso? Porque no capítulo 12 é muito interessante como Krishna, ele é muito compassivo. Quando ele dá aquela sequência de versos do capítulo 12, em que ele diz, Arjuna, se você não consegue assim, faça assado.
Mesmo se você não conseguir assim, então faça de outro jeito. Se você não consegue assim, então faça pelo menos isso, né? Então, não importa o estágio que você está, sempre tem algo que você pode fazer, né, direcionado ao serviço à Suprema Personalidade de Deus. Então, isso é muito legal em Bhakti Yoga, né? Eu trouxe o verso 9, então, do capítulo 12 para a gente ler, para finalizar, que diz: Atachitam samadatum nashaknoshi maistiram abhyasa yogena tato mamichatum dananjaya. Então, olha só, abhyasa yogena, através da prática. Meu querido Arjuna, ó conquistador de riquezas, se você não pode fixar sua mente em mim sem se desviar, então siga os princípios reguladores que fazem parte da Bhakti Yoga. Desenvolva deste modo um desejo de me alcançar. O processo de Bhakti Yoga nos permite que, mesmo que a gente não ainda tenha desejo de alcançar Krishna, não tenha amor por ele, a prática, abhyasa, né, aqui o sânscrito é abhyasa yogena, né, então a prática vai fazer com que a gente perdi a palavra, mas vai fazer com que a gente tenha esse desejo de alcançá-lo, mesmo que a gente não tenha, né? Então isso é magnífico em Bhakti Yoga, isso é magnífico dentro da consciência de Krishna, né? Maravilhoso. Bom, vi que tem alguns comentários e perguntas aqui, vamos lá. Deixa eu só beber uma aguinha. Amoga Dristiveras, Hare Krishna. Só tá dando um Hare Krishna aí de Recife. Reverências, Amoga. E o Jean pergunta de novo: podemos relacionar o ser sincero ao ser o eu mesmo, o eu superior ou o eu real? Enquanto alguém não sincero se conecta ao seu inferior, ao seu eu irreal ou ao não ser? É difícil responder, Jean Martins, porque você está trazendo uma série de conceitos que não são exatamente da nossa linha, né? Por exemplo, eu inferior, eu superior, eu irreal, não ser, eu não conheço esses termos, né? Então não sei o que você quer dizer. Parecem expressões próprias da psicologia, que não é a minha área, então eu não consigo responder, né? Porque você está trazendo termos que eu não conheço. Maurício Almeida, parabéns, muito sobre a leitura. Obrigada, Maurício. Hare Krishna. O Jean, de novo, parece que devemos desinstalar algo que foi instalado em nossa mente por nosso falso ego, pois quando neutralizamos essa instalação mental, temos vislumbres da realidade. Vejo que antes da morte, todos nós temos esta instalação desligada. Porém, normalmente, poucos têm energia suficiente para reverter a situação em que se meteu. Jean, o que Prabhupada nos ensina é que nós não temos que desinstalar algo que foi instalado, né? Nós, na nossa constituição natural, primária, nós já somos Satit Ananda. Nós somos Sat, eternos, Chit, plenos de conhecimento, e Ananda, plenos de bem-aventurança. Só que nesse mundo material, a gente acabou nos condicionando a uma série de outras realidades, como você falou, né? A gente acabou acumulando no nosso coração, na nossa consciência, uma série de ilusões, de visões das coisas de forma muito distorcida, e agora a gente precisa reviver, rememorar, relembrar quem a gente realmente é. Então não é desinstalar, né? É purificar, limpar, para que a gente possa ser quem a gente realmente é, né? Como o meu guru Chandramukha Swami sempre dá o exemplo do Davi de Michelangelo, né? Se eu não me engano, de que perguntaram para ele como ele conseguiu, né? Fazer aquela escultura tão bela, né? Tão difícil de Davi. E ele disse: olha,
o que aconteceu é que primeiro eu tive que ver Davi ali. A partir do momento que eu vi Davi, era só eu tirar o que não era Davi, né? Então o processo de Bhakti Yoga, ele é isso, a gente começa a tirar o que não é, a alma, né? O que não é o nosso eu, você falou aí de tantos eus, o que não é o nosso eu verdadeiro, né? Então limpar, purificar através do processo de Bhakti Yoga, da prática constante. Então aí naturalmente a gente não precisa fazer mais nada, né? Porque nós já somos Satit Ananda, servos de Krishna, a parte integrante dele, tá bom? Obrigada, Jean. Hare Krishna. Bom, então, pessoal, só para, na verdade, finalizar, eu trouxe aqui alguns pontos filosóficos sobre essa questão do poder pedir a Krishna, sim, desde que antes, né, a gente cumpra nosso Dharma, desde que dentro dos princípios dármicos, e também, assim, que pessoas que se aproximam de Krishna, né, e também que não importa a sua motivação, o processo de Bhakti Yoga é para todos, e que dentro do processo de Bhakti Yoga, gradualmente a sua motivação será purificada, né? Eu queria só comentar, assim, rapidamente, temos 8 minutos, porque eu não gosto de passar de 1 hora, comentar rapidamente o que Prabhupada, ele fala 2 parágrafos sobre isso, então acho que é interessante a gente comentar, né? E é muito interessante o que ele fala sobre o casamento. Prabhupada nos explica que na Índia, né, as pessoas, né, porque Kardama Muni aqui, ele está falando para Krishna que ele quer casar com uma moça Samana Shilam, que significa de disposição semelhante. E Prabhupada, então, ele enfatiza essa palavra no significado, né, de disposição significativa, ele diz que é muito significativa. Disposição semelhante, ele diz que essa palavra é muito significativa, porque na Índia, por exemplo, existe uma tradição que as pessoas, quando vão se casar, elas primeiro olham o horóscopo, né, o mapa astral do outro, porque elas têm a consciência de que tem pessoas que se parecem mais, tem pessoas que se parecem menos, normal. E se você casa, olha só, olha a inteligência, se você se casa com uma pessoa que é menos parecido com você, que tem uma disposição diferente de você, né, tem uma inclinação muito distinta de você, esse casamento vai ser muito difícil. E o divórcio vai ser, assim, quase que inevitável, né? Porque a convivência vai ser muito difícil. Então, na Índia, não sei se ainda fazem isso, parece que sim. Eu conheço a história de um devoto brasileiro que está lá na Índia, Guru Sivananda Das. Foi assim, né? E eu sigo também um indiano no Instagram, ele não é devoto, mas é um indiano que está no Brasil, e ele fica falando sobre a Índia, né? E ele fala sobre isso, assim, né? Que realmente, né, você vai casar, principalmente os pais pedem o horóscopo do pretendente, né? Pra já, tanto os pretendentes quanto os pais já olham, ó, vai dar certo. Porque o mapa vai dizer, né? Vai dar certo ou não vai dar certo. Então, olha só que inteligência, né? A motivação pro casamento respeita essas disposições semelhantes ou distintas, né? E aí Prabhupada explica que, infelizmente, em Kali Yuga, as pessoas se casam por motivações sexuais ou outras motivações que vão satisfazer o seu ego, né, os seus sentidos. E aí, assim, o divórcio acontece a rodo, né? Esse indiano que eu sigo, por exemplo, ele estava falando, né, como que o índice no Brasil de divórcio é altíssimo, ele fica assustado, e ele fala, na Índia as pessoas não se divorciam, não existe divórcio na Índia, é raríssimo. Ele fala, né, e ele não é um devoto, nada, ele é uma pessoa comum de Calcutá e tal. Você vê que é uma coisa cultural mesmo na Índia, que vem das escrituras védicas, né, vem da cultura védica. Então, muitas pessoas falam assim, mas na Índia não tem divórcio porque você é obrigado a ficar ali sofrendo a vida toda com uma pessoa que você não gosta. Não, não é bem assim, não é o que dizem, não. O que dizem é que a pessoa realmente, ela primeiro vê através do mapa
astrológico se vai dar certo, se vai ser uma pessoa ali que bate com você. Se não vai, beijinho, tchau, tchau, não vai rolar, né? Essa é uma questão de inteligência. Então, os indianos, né, eles são tão rendidos que até ao mapa astrológico eles são rendidos, né? Isso é muito inteligente, é muito interessante, né? Então, acho que é basicamente isso que Prabhupada fala aqui e que eu queria comentar. Ele também diz que a pessoa, que aqui ele fala esposa, né? Mas trazendo já para uma linguagem mais ocidental, né? Krishna West e eu como mulher também, né? Acho que a gente pode comentar esposa ou esposo, né? Aqui o que o Prabhupada está dizendo é que uma pessoa que tem um bom companheiro do seu lado, ela é assim a mais afortunada. Então ele diz que até na astrologia diz que quem tem grande riqueza, ótimos filhos e um bom companheiro ou companheira, ele é muito afortunado. Mas desses três, aquele que tem assim um bom companheiro, uma boa companheira, é mais afortunado ainda. Porque ele diz que ter uma boa esposa, um bom esposo ao seu lado durante a sua vida, né, proporciona a satisfação de todos os desejos em termos de religião, desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos, né? Então, olha a importância de você ter uma pessoa ao seu lado com disposição semelhante à sua para que você consiga cumprir Dharma, Artha e Kama, né? Então, isso só mesmo a cultura védica, esse conhecimento, né, milenar, consegue nos trazer, né? E aí a gente percebe como no Ocidente, assim, as pessoas estão totalmente mesmo ignorantes e perdidas quanto a esse assunto, né? Bom, então é isso, pessoal. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou comentário, a hora é essa. Eu finalizei aqui o que eu queria trazer. E o Jean Martins continua comentando e perguntando: desinstalar o falso ego no caso e pôr o verdadeiro ego. Então, Jean, como eu falei, não tem desinstalar o falso ego e pôr o verdadeiro ego no lugar, né? O ego é um só, assim, a alma é uma só, né? Eu sou uma alma espiritual, parte integrante de Krishna, né? Então, esse é o meu eu verdadeiro, digamos assim. E ele está encoberto por um ego que é falso, por um ego aí no sentido de eu que é falso. Então eu não tenho que tirar o ego falso e botar o ego verdadeiro. Não. Eu tenho um ego verdadeiro que está encoberto por um ego falso. Então eu só tenho que purificar, limpar, né? Esse espelho da mente, como Chaitanya Mahaprabhu vai dizer, Chetodarpanamarjana, que naturalmente esse ego verdadeiro ele vai aparecer, né? Mas ele já existe, ele está lá, ele é quem nós realmente somos. Quando falo em eu superior, não me refiro à psicologia, talvez tenha que me associar aos psicólogos para entender melhor. O fato de usar termos não usados na filosofia de vocês é para incluir todos. Sim, mas aí eu não consegui entender, né? A Lu Soares, Jean, melhor aprofundar os termos da filosofia védica que auxiliará em todos, pois ela é a matriz. Não imaginava que havia restrições conceituais na consciência de Krishna. Tentarei trazer termos. Não, Jean, é porque eu não entendi mesmo, tá? O problema fui eu. Lu Soares, Mataji, você fez o mapa também védico do seu casamento? Pois é, como uma boa caliuguense ocidental, não fiz, né? Nós não fizemos o mapa. Assim, né? Eu sou muito recente na consciência de Krishna e em contato com esse conhecimento. Então, ainda não... Isso não é natural aqui no Brasil, né? A gente escolhe os nossos parceiros, como o Prabhupada falou, né? Que por outras motivações. E então, nós não fizemos o mapa védico. Nem sei se lá está dizendo que vai dar certo ou não vai dar certo, né? Outra pessoa está falando, Mataji, a sua narrativa foi nota 10 para a nossa vida espiritual diária. Muito obrigada, pessoal. Todas as glórias sejam a Srila Prabhupada,
ao meu Guru Chandramukha Swami. Obrigada pela presença de vocês aí até agora e um bom dia em consciência de Krishna, tá bom? Grantaraja Shrimad Bhagavata Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai.